Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo. Olá, amigos de todo o Brasil. Nós já estamos ao vivo aqui pela TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Boa noite para esse povo maravilhoso aqui do auditório. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, você pode participar desse programa conosco. Programa Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba. Gostaria de saudar todas as pessoas que nos acompanham em Fortaleza, pelo canal 27. Nós estamos chegando em Fortaleza pelo canal aberto, canal 27. A saudação também para Araguaína, Tocantins, que alguns dias atrás passou a nos acompanhar também pelo canal aberto, pelo canal 35. Mas eu quero convidar você que está em casa. Qual a região que você está nos assistindo? Qual estado? Você pode entrar agora no Facebook. Nós postamos um vídeo há alguns minutos, eu e o Dom José Antônio Peruso, e você vai postar embaixo desse vídeo qual a cidade, qual o estado que você está nos acompanhando. É com muita alegria que nós recebemos aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso toda a comunidade da paróquia São José Trabalhador, em Curitiba, com o seu pároco, o padre Carlos Marçom. Uma grande sala de palmas para esse povo maravilhoso. Gostaria de saudar também, ali na frente, as catequistas da paróquia São Lucas, aqui em Curitiba. Elas estão ali também na segunda fileira. Uma grande sala de palmas também para elas. E mais uma vez eu quero reforçar para você que está em casa. Entre agora no Facebook da TV Evangelizar e participe. Diga para nós qual a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Ao longo do programa Conhecendo a Palavra, eu vou estar lendo aqui ao vivo a sua participação. Mas vamos agora com a palavra Dom José Antônio Peruso. Poxa vida, depois de um longo e tenebroso inverno, digamos assim, quase um mês desde o último programa, mas eu vou me organizar para o próximo ano, a cada 15 dias, com toda a regularidade. Eu espero poder estar aqui, porque os assuntos, quando é a palavra de Deus, são quase inesgotáveis. Quero agradecer a vocês todos que aqui vieram, aqui de Curitiba, a paróquia São José Trabalhador, Padre Carlos, até colocaram aqui o logotipo e a imagem de São José Trabalhador. Com grande afeição, quero saudá-los, estive lá há poucos dias. Catequistas, este final de semana a igreja no Brasil celebrou o dia do catequista. No Brasil, estima-se em torno de 750 mil catequistas. Quero saudar, queridos catequistas, no Brasil todo, os que estão participando, que querem conhecer a palavra porque amam a catequese, com grande afeição. Antes de tudo, quero lhes dizer, em nome da CNBB e do Episcopado Brasileiro, muito, muito obrigado. Catequese. A origem da palavra, ser eco, catecho. Ser eco da voz de Deus. Mas vamos dar um passo. Da outra vez, só para recordar, estávamos no capítulo 6 de Lucas. Queiram abrir suas Bíblias, por favor, vocês aqui no auditório em Curitiba. Você aí na sua casa, o William, grande colaborador de sempre,
Ele trouxe o charme junto para melhorar o nosso programa. Quero saudar os cantores, também eles. Os nossos queridos cinegrafistas não aparecem, mas são tantos, a equipe é grande. Vamos lá. Nós, da outra vez, foi no início de agosto, tínhamos estudado parte do capítulo 6 de Lucas, as bem-aventuranças. Recordam? Bem-aventurados os pobres, ai de vós ricos, bem-aventurados os que têm fome, mas ai de vós os que vós que rides, e assim vai. Se recordam bem, tentei explicar, não se trata, ai de vós, de uma condenação a quem está bem. Só estou recordando. Trata-se de uma crítica a quem vive somente para saciar-se. Conseguiu o que quer, não há outra demanda para a vida ou outra meta. Conseguido o que deseja, parece que a vida teria chegado à sua plenitude. Hoje vamos dar um passo. Vamos ao capítulo 7. Não nos é possível ver versículo por versículo. Não haverá tempo para isso. No capítulo 6, são muitos. Jesus era um grande mestre. Assim Lucas o apresenta no capítulo 6. Se no capítulo 6 Jesus aparece como um mestre da palavra que ensina, um profeta poderoso em palavras, no capítulo 7 é um profeta poderoso em obras. Não esqueçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos conhecendo a palavra, não para estudá-la apenas, mas para que, estudando-a, conheçamos Jesus Cristo. É esta a nossa meta, é esse o nosso objetivo. É uma combinação, então, palavra estudada, fé professada. Como se caminhássemos sobre 2 trilhos, um pé em cada trilho. Estudar para conhecer, conhecer para seguir Jesus. Iniciemos. Aqui está o primeiro quadro, sempre a primeira tela, sempre. Já conhecemos esta imagem. Querendo situar cada capítulo na inteireza ou no todo do Evangelho de Lucas. Quem escreveu Lucas, assim como os outros, era como alguém que projetava a construção de um edifício. Tinha uma espécie de projeto. No edifício, cada passo, um novo desdobramento do projeto, um novo passo. Ao final, o projeto inteiro ter-se-á transformado em construção. Aqui também, 3 grandes partes, digamos assim, a missão de Jesus na Galileia, a primeira, mas depois temos aqui, nesta missão de Jesus na Galileia, há 3 partes, capítulo 4 a 6, capítulo 6 até 7:52, a segunda parte, a terceira, 8 até 9:50. Nós estamos aqui, Jesus e os discípulos. O que encontramos? Chamados, ensinamentos, curas, João Batista. Hoje vamos nos concentrar no capítulo 7, especialmente com curas e a figura de João Batista. Podem ver lá no início do capítulo 7. Vocês aqui, você aí na sua casa.
William, como é o início do capítulo 7, por favor? Olha o título que tem aí. Cura do servo de um centurião. Isto, William. Quando acabou de Um transmitir... instante, por favor, William, eu me enganei agora. Eu não quis dizer que era para ler, só que não dei sinal, então foi minha falha. Vamos ver só os títulos. Capítulo 7, versículo 1. Pode ler de novo. Cura do servo de um centurião. Façamos um passo. Capítulo 7, versículo 11. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse texto só Lucas tem. Lembram que um belo dia eu falei que tinha um pendor particular, Lucas, e uma sensibilidade, uma singularidade pela figura e a experiência da mulher discípula ou mulher modelo de fé? Aqui está mais um exemplo. Quer ir a dar um outro passo, William? E você aí na sua casa, acompanhe. Deve ter um título aí na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 18. Você olha na sua Bíblia, o William lê aqui, você ouve aí, vocês aqui no auditório participam também. Observemos. Vai. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. Lembram que uma vez eu até falei que João Batista ficou assustado. Mas o Messias é este ou é um outro? Mas vamos mais. Vamos dar um passo até 7:36, por favor. A pecadora perdoada e quem ama. A pecadora perdoada e que ama. Você, telespectador, aí em casa, acompanhe comigo aqui uma espécie de panorama do capítulo 7. É como ver uma casa. Não dá para ficar só na sala. Não é possível ficar só num quarto ou observar a posição da garagem. É preciso observar o todo e como as partes se integram. Observemos. No capítulo 6, versículo 20 a 49, que nós não poderemos ver, Jesus aparece como um profeta, potente em palavras. Profeta. Observemos a palavra, o significado. Profeta, querido telespectador, não é aquele que vai dizer, no próximo ano o Corinthians será campeão. Pode ser até que adivinhe, tomara que não adivinhe. O corintiano, não fique brabo, é só piada. Mas sabe, corintiano, São Paulo escreveu aos coríntios, sede santos, seja santista por motivos da palavra. Mas vamos lá. No capítulo 7, Jesus aparece como alguém potente em obras. No capítulo 6, alguém em palavras. 7 em obras. Centurião, filho da viúva de Naim, depois a pecadora perdoada. Aqui estão os temas. Tenhamos presente, capítulo 6, o mestre que ensina, o Messias que ensina, chamado de profeta. Capítulo 7, ainda profeta, vamos ver daqui a pouco. O profeta que age. Por que estou aqui me concentrando um pouco aqui? Para que percebamos que não se trata apenas de uma narrativa de muitos fatos colocados um sobre o outro, como se não houvesse ordem num livro colocado sobre o outro, sem nenhum esquema. Observemos agora, na outra tela, um outro dado, ainda sobre o capítulo 7. O William vai nos ajudar. Depois nós vamos ler uma perícope ou uma unidade literária, seguindo uma por uma.
Mas agora observemos o conjunto. Você aí em casa, queira acompanhar? Notem no capítulo 7, Jesus, capítulo 7, versículo 15. O William vai ler para nós, mas você vai acompanhar, querido telespectador, desde aí, desde a sua casa. Jesus ressuscitara o filho da viúva. Vamos explicar depois tudo isso, mas por agora, observemos. William, queira ler o versículo 15. E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Só um instante. Elias, no livro dos Reis, também ele ressuscitara um menino. E até escreve assim: e o profeta o entregou à sua mãe. Agora aqui, Jesus se apresenta como profeta ainda. Não é apresentado como o Salvador e como o Messias. Depois veremos. Veja o versículo 16, em continuidade, William. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta surgiu. O último profeta tinha se apresentado, era Malaquias, 250 anos antes. Não mais. Será que Deus esqueceu do seu povo? Por que não suscita mais profetas entre nós? Não ter profeta entre nós é como se Deus tivesse se calado, não é assim? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Se não temos profetas, é como se Deus tivesse perdido o interesse por nós. Não, era o raciocínio que se fazia. Até se imaginava que, passado um longo tempo sem profetas, quando aparecesse um, logo a seguir viria o Messias Salvador. Ótimo! Um menino foi ressuscitado, igual o profeta Elias de antigamente. Ah, Deus não se esqueceu do seu povo. Para nós aqui, distantes no tempo, parece algo que não tem muito sentido. Um grande profeta, sim, e para eles, que há vários séculos não tinham mais profetas, reapareceu um. O Messias está próximo. Jesus é visto como um profeta. E Deus visitou o seu povo. Não esqueça, veremos depois. Deus visitar não é uma visita de alguém que bate a porta e dizemos: entre, sente, quer um cafezinho. A visitação de Deus é a visita de quem chega, no caso de Deus, para trazer a salvação. Então aqui, um menino foi ressuscitado. Vizinha, será que um profeta não é um profeta e o Salvador não está chegando? Será que é? Será que não é? Fica em aberto. O evangelista quer que o seu leitor participe desta expectativa. Isso no caso do menino ressuscitado. Caminhemos um pouco mais. Vamos lá no capítulo 7, versículo 39. Agora é a pecadora. Um instantinho, William, o telespectador também vai encontrar aí na sua Bíblia, em casa, vocês aqui também. Vamos lá, pode ler, William. Versículo 39. Vendo isso, o fariseu que havia convidado pôs-se a refletir. Isto é, a mulher entrou na casa do fariseu, pecadora. Quem toca naquele tempo? Agora eu sou um pecador, viu? Toco.
Naquela época, quem tocava, se estivesse em estado de pecado, contaminava a pessoa tocada. E aí Jesus fora tocado, deixara-se tocar por uma prostituta. Ixi, daí a frase, vai? Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Notemos aqui. Os que viram o menino ressuscitar, ou ser ressuscitado, um grande profeta apareceu. Glorificavam a Deus. Aqui, se este homem fosse profeta, os dois falam do tema da profecia. Uns que festejam a chegada do profeta, outro que duvida do seu profetismo. Ei, minha gente, vocês aqui, conseguem perceber como o evangelista, ele faz uma espécie de contrabalanceamento? De um lado uns creem, de outro lado outros duvidam. É preciso fazer uma opção. E ele, evangelista, quer que o seu leitor, na medida que lê, participe e faça a sua escolha. É por isso que hoje estou tentando apresentar o conjunto do capítulo 7. Vamos mais um novo passo, e aí ver a outra tela, sempre aqui buscando um tema unificador. Não falei ainda de João Batista. Vamos tomar de novo a nossa Bíblia. Hoje estou um pouco mais acadêmico, mas é preciso perceber no seu conjunto. Senão, olha, a gente quer logo ver parte por parte, admirar uma palavra e depois admirar um milagre, depois admirar outra palavra e depois mais um milagre, e não perceberíamos o conjunto. Ninguém admira a beleza de uma casa ficando só na sala. Não é assim? Ou vendo-a só desde fora. É preciso lançar um olhar no seu conjunto. Observemos, pois, capítulo 7, versículos 18 a 35. Aqui é importante que notemos, o William vai ler apenas o versículo 18. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. E daí? João... Só um instante. De tudo isso, do quê? O filho do centurião fora curado. O servo do centurião fora curado. Capítulo 7. 2, que o filho da viúva de Naim fora ressuscitado. Informaram de tudo isso. E daí? João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Até João Batista ficou surpreso. Não é assim? Eu falei da outra vez. Os fariseus esperavam um Messias, os zelotes outro. Os saduceus não esperavam, estava bom daquele modo. E aquele que veio, até João Batista ficou surpreso, porque era de maior ainda e mais humilde. És tu ou um outro? Nós vamos ficar aqui e daí tentaremos compreender passo por passo desta pergunta. Mas temos intervalo, vamos a ele, depois a gente continua. William, agora é... Eu pergunto para você que está em casa, você já é um parceiro da obra Evangelizar é Preciso? Você já é um associado? Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Se torne um associado fiel dessa obra, ligando para nós. O telefone está aparecendo aí, 41 3221 6060, tecle 1 e nos ajude a continuar levando essa linda missão que é evangelizar. Vamos para um breve intervalo cantando.
palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação. Vamos aqui às nossas saudações pelo Facebook. O Carlos César ele diz assim: boa noite, sou de Frutal do Campo, interior de São Paulo. Eu e a minha mãe Marlene estamos te assistindo, Dom José Antônio Peruso, pela Parabólica Digital, canal 62. Que Deus o abençoe. A Irene Barrocas, ela diz assim: boa noite. Graças a Deus, hoje é dia de Conhecendo a Palavra. Já estava com saudades. Recife, Pernambuco, está nos acompanhando pela internet. A Terezinha Moura, ela diz assim: boa noite, Dom Peruso, ministério, todo o pessoal que está nos acompanhando no auditório. Eu e meu esposo Laércio estamos acompanhando vocês de Fortaleza pelo canal aberto 27. A Cristiane e o Renato também estão nos acompanhando em Peabiru, Paraná. O Hugo Medeiros, ele diz assim: boa noite, Dom José Antônio Peruso, estou acompanhando em Ipatinga, Minas Gerais. A Hélida está nos acompanhando aqui em João Pinheiro, Minas Gerais. O Lúcio Balbino nos acompanhando na Fazenda Rio Grande, próximo aqui de Curitiba. O Silvonei nos acompanhando também aqui do interior do Paraná. E temos aqui ainda a participação de Santo Antônio da Platina. Então, um grande abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Continue enviando aí o seu comentário, colocando a cidade, o estado está nos acompanhando. Durante o programa estarei lendo aqui. Frutal do Campo, é isto? Isso. Recife, Fortaleza, Ipatinga, Santo Antônio, Peabiru. Este povo tem um amor pela palavra, não? Olhem, enquanto queremos conhecer a palavra, é como se quiséssemos dar chances a Deus na nossa vida. É como se quiséssemos deixá-lo nos falar. É como se dissesse, tem um canto, fala, Senhor, aqui também. Vale a pena. Sigamos. Eu gostaria de entender agora, de lhes mostrar, errei. Vamos ao capítulo 7, ainda versículos 18. O William vai ler, depois nós iremos à nossa tela. Queira ler e siga até que eu pedir que pare. Vai lá. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contar a João que vedes e ouvis. Instante para aqui. Ele leu até aqui, agora nós vamos à tela seguinte, por favor.
Querido telespectador, você vê aí no seu monitor. E o William pode ir, por favor, William, ao capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19. Ele lê. Vocês que estão aqui no auditório, você que está aí na sua casa, queira acompanhar. Aqui, na tela, por favor, ouvindo o William. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas acalme-se, controle-se, William. Ainda não. Quero lhes mostrar. Nestes versículos, Jesus fala a primeira vez sobre si. É a primeira vez que ele está se apresentando. É como se estivesse a mostrar: eis o meu programa. Aqui está. E tudo o que acontece depois é desdobramento do seu programa messiânico. Então agora observemos. Queira ler William. E vocês acompanham aqui na tela. Você aí na sua casa, vocês aqui no auditório, ouçamos o William e com ele leiamos. O William vai, segue, agora sim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Eis o meu programa. Capítulo 4. Tem o capítulo 5, chegamos ao capítulo 6, e agora chegamos ao capítulo 7. E daí João mandou perguntar: és tu aquele que há de vir? Ou temos que esperar um outro? William, queira ler. Você aí em casa acompanhe. Vocês aqui no auditório a mesma coisa. Observemos. Leia, por favor. Capítulo 7. Capítulo 7, versículos 21 e 22. É bom que tenhamos aqui as duas telas e os dois escritos. Peço até a câmera que mostre com letras maiores, para que em casa se possa ler e acompanhemos aqui. Segunda parte. Neste momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, restituiu a vista a muitos cegos. Um instante. O Espírito me ungiu para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista. Programa. Cumprimento. Neste momento curou a muitos e curou a cegos. Lembram? Percebem a conexão? Vai, segue, William. Versículo 22. Então lhes respondeu: ide contar a João o que vedes e ouvis. Então, senhores discípulos de João, sejam testemunhas do que veem. Falem para ele. Segue. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Olha a última frase. E aos pobres é anunciado o evangelho. Olha a primeira aqui. O Espírito do Senhor ungiu-me para evangelizar os pobres. Qual é a resposta a João? Vamos tomar um exemplo. O William, imaginemos, é aquele que anuncia o seu programa. O Espírito do Senhor me ungiu. Ponha-se aí ao meio agora, William. Desde aqui anunciou: o Espírito do Senhor me ungiu. Passam-se meses e agora aqui está o mesmo William, ungido,
curou, anunciou aos pobres, os coxos andam, os cegos veem. Contem para João que o programa anunciado lá atrás está acontecendo no presente. Pode voltar, William. O que pretende o evangelista? O evangelista pretende que eu, leitor, que vocês, leitores aqui, que você, leitor aí na sua casa, compreenda. Neste homem, em Jesus, que aqui chamam de profeta, está se verificando tudo o que Deus prometera desde o tempo dos profetas. Só falta crer. Daqui a pouco nós vamos ver que o centurião foi um homem de fé. Recordam? Na realidade, ele não teve fé só num milagre. Ele teve fé que no homem Jesus a salvação de Deus chegara. É muito mais do que ter fé num milagre. Faço-me entender, gente? Consegue entender, telespectador? Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais. Fique atento. Estou me esforçando, mas aqui eu não sei se você entendeu ou não aí em casa. Ei, escreva aí para o William, diga se está compreendendo. Eu não sei. Aqui eu vejo, pela fisionomia deles, de alguma maneira tem uma resposta. Dá um sorrisinho para o bispo, vai. Sigamos lá. Mais um pouco. Vamos a um novo passo. Isto nós vimos. E então agora é interessante notar outros aspectos teológicos ainda no capítulo 7. Caramba, estou demorando para começar a ler unidade por unidade. É que é quase inesgotável tudo o que tem aqui. Vamos lá. Alguns aspectos interessantes de todo o capítulo. William, você pode ler o que tem aqui, porque a sua voz é muito mais, é uma espécie de bálsamo para os tímpanos dos telespectadores. Vai, leia, homem. Está a surgir um novo povo de Deus. E daí, quem é o novo povo de Deus? Centurião, um pagão, comandante militar de um povo romano, dos romanos, estrangeiros que estão a dominar a nossa terra, gente iníqua. E os rejeitados são acolhidos. Sim. a viúva e a pecadora. Viúva, lá de Naim, exemplo da pessoa necessitada, modelo da pessoa necessitada e dependente. Tinha um filho único que perdera. Viúva, modelo, traço típico, exemplo, digamos assim, uma espécie de manequim, se possível dizer, da pessoa dependente e carente. Não tem filho nessa aqui, não tem marido, não tem casa, não tem sustento, pobre de tudo. Jesus se aproximou. Veremos depois o novo povo de Deus, a viúva. O outro, 7:36-50, a pecadora e a misericórdia que o Papa insiste tanto. É a fé de Jesus que define a pertença. Vamos lá, no capítulo 7, versículo 9. Observemos tudo isso para depois começarmos a ler um por um dos textos. 7-9. Pode ler, William? Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nunca encontrei tanta fé em Israel e encontrei fé admirável neste estrangeiro. Por quê? Aos poucos veremos. Olha para a pecadora
perdoada. O capítulo 7, versículo 50. Olha que palavras marcadas por ternura. Aí, Jesus. Vai. Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Tua fé te salvou. Uma pecadora, prostituta, sempre no topo da lista das pessoas pecadoras, ora publicano, ora prostituta. Aqui, tua fé te salvou. Por outro lado, leia o versículo 7, capítulo 7, versículo 29. 30, desculpe. 30, vamos lá. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. Aniquilaram o que Deus projetara para eles. Observemos o centurião. Nunca vi tanta fé em Israel. Observemos a pecadora perdoada. Tua fé te salvou. Observemos os fariseus, 7:29. Eles não aceitaram o anúncio de João Batista e aniquilaram para si o que Deus projetara para eles. Coloca aí, é para o leitor ler e fazer suas escolhas. Vai parecer o centurião, a pecadora ou o fariseu? Quase que Lucas quer dizer: senhores leitores, façam suas apostas. Ontem e hoje. Vamos um pouco mais. Aqui o assunto vai longe, né? Mas eu gostaria, antes de começarmos a uma certa impaciência, né? Vamos ler então, unidade por unidade. Comecemos com Lucas 7, 1 a 11. Queira acompanhar, você aí na sua casa, vocês aqui, cada um com suas Bíblias, tendo suas Bíblias à mão, e nós vamos agora nos concentrar na palavra, na Bíblia, que temos diante dos olhos. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Só um instantinho, observa. Quando acabou de transmitir aos ouvidos. Precisava acrescentar, transmitir aos ouvidos? Por que Lucas colocou isso? Quando acabou de falar, quando acabou de falar aos ouvidos, todas estas palavras, é uma maneira de reforçar aquela disposição do ouvinte a acolher a palavra, acolher a pessoa. Palavra é pessoa. Segue, William. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e quem estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Para que pedir-lhe que fosse salvar. É importante. Não para pedir-lhe que fosse curar apenas. Salvar tem um sentido físico, livrar da morte, e um sentido teológico, salvar para Deus. Eu já expliquei aqui que um milagre não é apenas curar de uma doença. O doente, para a mentalidade daquele tempo, era punido por Deus. Imaginemos que o nosso meninão aqui está doente, punido por Deus, pecou. Se Jesus cura, além de curar fisicamente, está a dizer,
Deus não te pune mais, você não é punido, você é libertado para a saúde ou é libertado para a vida de Deus. É bem mais do que o milagre físico. Então, suplicava que fosse salvar o filho. Pode seguir, por favor, William? Este, chegando a Jesus, rogava-lhe insistentemente: Ele é digno que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, não estava longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Diz-me, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sobre uma autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, a um eu digo vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Perfeita saúde. Não era apenas um doente que agora está saudável, mas alguém que estava punido por Deus que não está mais. Porque com Jesus encerraram-se definitivamente as punições de Deus. Agora voltemos. Eu gostaria que a turma lá da sonoplastia colocasse aqui a tela 8. Vamos observar esta tela. Vamos aí encontrar alguns traços da figura do centurião. Nós acabamos de ler. Até serve isso como método para compreender um texto bíblico. Quando se trata dos evangelhos. Faz um elenco. Pega todas as figuras principais daquela narrativa. E tenta descobrir todas as características da pessoa. Do centurião, de Jesus, do servo. Por exemplo, vamos ver o centurião? Isso nos ajuda a compreender depois o texto. Era um pagão. Estranho, né? Porque a salvação não viria para o povo escolhido. Assim pensavam. Jesus começou por um outro lado. Porque Jesus rejeita os judeus? Não. É um homem de fé. Respeitoso com a religião judaica. Eis aí um traço de um homem receptivo, aberto. Em tempos de fundamentalismo, não é? Mas ele não era um judeu. Em seu favor, em favor da religião judaica, dedicou parte de sua autoridade e talvez recursos. Construiu para nós a sinagoga, sensível aos anseios de um povo. Reconheceu a dignidade de Jesus. Não sou digno de que entres na minha casa. Sinto-me tão pequeno ante tanta grandeza. Sigamos um pouco mais. Mas dize uma palavra, Senhor. Diga uma palavra. Palavra é pessoa. Diga alguma coisa. O teu falar, Senhor, é portador de uma força que salva. Eis aí, respeitoso, pagão, mas que se confia. Temos aqui o assunto é fé, né? Sigamos um pouquinho mais,
Parece que temos intervalo, é? Olha aí. Gente, os casados sempre têm um freio de mão para puxar, são puxados, né? Alguém lhes puxa o freio de mão. Eu sou solteiro e puxam o meu freio de mão aqui, é hora do intervalo. Ô William, vai. Você que está em casa, você pode ser um mensageiro da imagem peregrina das Santas Chagas. Isso mesmo, formar um grupo de 30 pessoas aí na sua cidade, no seu bairro, e ser um mensageiro da Santa Chaga. O telefone é fácil, 41-3221 6427. 41-3221 6427. Seja um mensageiro da imagem peregrina das Santas Chagas. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Dá-me de beber dessa fonte, dá-me de beber do teu amor. Dá-me de beber dessa fonte, dá-me de beber do teu amor, inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação. Vamos à saudação a esse povo maravilhoso aqui pelo Facebook. O Alex está nos saudando, ele está em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A Ilza Vilas Boas de Pedralva, Minas Gerais, dizendo assim: olá, família Evangelizar, amo esse programa, as aulas. A Maria de Fátima está nos acompanhando em São José dos Pinhais, Deus abençoe a todos. A Luciene Melo, ela diz assim: boa noite, estou assistindo pela internet aqui de Recife, o programa Conhecendo a Palavra, muito bom. A Suzana Ferreira, ela diz assim: boa noite, sou de Americana, São Paulo, gosto muito desse programa Conhecendo a Palavra, sou catequista, estou aprendendo muito. Ganhei uma mensagem muito bonita do dia da catequista enviada pelo Senhor. A Edilene Andrade, boa noite. Estou acompanhando pelo canal 27, Fortaleza. O Paulo Antônio nos acompanhando em Juazeiro do Norte, Ceará. Maria das Graças, Fortaleza. Conceição Mendes, Sobral, Ceará. Márcia Alves, de Paysandu, Paraná. A Francilene também de Fortaleza, no Ceará, e tantas outras participações. Gente, primeiro uma palavra de gratidão a estes aí que consideram que vale a pena, entre tantas alternativas, ter a palavra diante dos olhos para conhecê-la. Vamos voltar aqui à tela, que nós queremos ver a figura do centurião. Notemos, pagão, respeitoso, reconhece a dignidade de Jesus, sua experiência militar é a imagem para referir a força da palavra de Jesus. Ou seja, Senhor, eu sou militar, sou comandante de um destacamento de 100, por isso centurião. A um eu digo, vai, ele vai. A outro digo, vem, ele vem. Senhor, tão fácil quanto é para mim dizer a um subordinado vai, e ele vai, eu confio que é fácil para você dizer alguma coisa sobre o meu servo. Diz, Senhor, diz uma palavra. É fé. Ainda vou explicar o que é fé, mas comecemos. Diz uma palavra, isto é, este homem consegue perceber que a palavra de Jesus
age no tecido humano, na carne humana, na dor humana, no seu servo doente. Pronuncia a tua palavra, Senhor. Eu sei quem és. Eu confio que és. Pronuncia a tua palavra. Se encontrássemos o centurião por aqui, se ele tomasse um microfone, talvez ele nos recomendasse. Fala com o Senhor, para que ele pronuncie uma palavra. Não para me agradar, mas o meu servo precisa da tua palavra. O centurião não quer explorar Jesus, quer ajudar o seu servo. Conseguem perceber? Notemos o seguinte, William, queira ler o capítulo 4, versículo 36. Ô William, vamos observar, você também, telespectador, vá até lá. Capítulo 4, versículo 36, mas não vai se distanciar da página que estamos. Deixa marcado aqui com o dedo e vai até lá na outra. William vai ler. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si. O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Notemos, lá, o povo se admirou com Jesus. Aqui, Jesus se admirou com o centurião. Ou seja, em 4:36 foi solidariedade do Senhor. Aqui foi o Senhor suscitou no centurião confiança. Fé não é acreditar em milagres, é confiar na pessoa de Jesus. Para o meu soldado eu digo vai. E sou um soldadinho, sou um comandantezinho, seria como um sargento hoje. Eu falo e acontece. Um soldado, ele é obediente, subordinado. Aqui, que o mal que ataca o meu servo seja-lhe subordinado e esteja sob sua autoridade, e tu expulses este mal, Senhor. Diz uma palavra. Ei, telespectador, não é para pedir a Jesus que faça um milagre em meu favor, mas é pedir a Ele que pronuncie uma palavra toda e que liberte-me de todo o mal que me afasta de Deus. É isso que eu tenho que pedir. Facilmente somos instados a pedir milagres para nos beneficiar, não é? Mais do que pedir o milagre para que eu não tenha a cruz, é preciso pedir que Ele afaste de mim o mal que me apavora diante da cruz. Faço-me entender? Que às vezes queremos pedir que Ele nos tire a cruz, né? Senhor, deixa para um outro a cruz. A cruz não necessariamente é um mal. A doença não afasta de Deus. Mas o que vou pedir? Tudo aquilo que em mim ou no outro afasta de Deus. De novo, era um homem que confiara que a palavra de Jesus age na vida, na existência humana. Eis aí,
pagão, estrangeiro, tido como um homem de um outro povo, mas tinha fé. Vamos ao outro passo agora. Vamos dar um novo salto e nós vamos ao filho da viúva de Naim. Somente Lucas tem esse texto aqui. Não tem em João, não há em Mateus, não há em Marcos. Mas Lucas tem apreço para mostrar aqui uma pessoa, a atitude de Jesus ante a dor humana. Antes, eu gostaria que, antes desta tela, eu peço à turma lá da retaguarda que coloque aqui o mapa. Naim, onde está? Observem Cafarnaum, Caná, Nazaré, um pouco abaixo Naim, já bem próximo da Samaria, um povo também considerado um povo bastardo, meio judeu, parte do judaísmo, meio pagão, sempre estes. Ou agora voltemos à tela anterior e o William vai ler. 7:1-17. Talvez nem seja necessário, acho que ajuda. Vai lá. Versículo 11. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Um instante. Vamos retroceder alguns versículos. Alguns capítulos, desculpe. E vamos até o capítulo 3, versículo 21. O William vai ler. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho. Ótimo. Tu és o meu filho. Uma voz que veio do céu. É o Filho de Deus. Agora, o leitor sabe. Opa, é o Filho de Deus. Agora passemos para 7:11. Ele foi em seguida. Ótimo. Quem é ele foi em seguida? O Filho de Deus. Não esqueçamos. Tu és o meu filho. O leitor sabe. Agora, o Filho de Deus foi em seguida. Não diz o que vai fazer, né? Mas lembra? Deus visitou o seu povo, recordam? O Filho de Deus está em visita aos seus. Não esqueçamos, a gente nunca dá atenção a isso, né? Ele foi em seguida. Opa, vamos ver o milagrão que sai agora. Não. Ele foi em seguida. Quem é? O Filho de Deus está em visita. Foi ver. Está indo ver. Está indo visitar. A visita do Filho de Deus não é para tomar cafezinhos ou chimarrões. É para trazer os carinhos de Deus. Então agora vai. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único da mãe viúva. Caramba, olha o estado da mãezinha. Filho único. Era a única possibilidade de sobrevivência que ela poderia ter. O filho. Além do amor materno por seu filho. Que perda. Único. Viúva. O protótipo da pessoa necessitada. Agora, de novo, vai.
filho único da viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: O Senhor, ao vê-la, quem é? O Filho de Deus. Viu, lançou o olhar à pessoa sofrida. Observemos os verbos aplicados a Jesus. Vai mais. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, não chores. Se eu disser ao William, não chore, William, é apenas para consolar. Agora, se é o Filho de Deus que diz, não chores. Dá para perceber a grandeza da mesma palavra. Eu que digo, não chores, e o Filho de Deus que não chores. Eu posso apenas partilhar do sofrimento. O Filho de Deus traz as boas notícias. Lembram? O Espírito do Senhor ungiu-me para. Lucas quer que o seu leitor perceba isso. Que naquele homem, Jesus, Filho de Deus, onde ele vai, o que ele fala, o modo como age, é como se Deus estivesse a tocar na história e na dor humana para transfigurar o sentido. Segue. depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Pode ler o versículo anterior, por favor? Não o versículo, a frase anterior. Não chores. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido. Isto, comover-se. Aqui foi traduzido comover-se. Na realidade, o verbo usado pelo evangelista é ficou profundamente agitado. Pode vir aqui, senhora. Isto, vem cá um pouco. Vamos tomar um exemplo. Ela aqui vai nos ajudar. Queira sentar aí. Imagine-se uma viúva, tá bem? Com um filho único. Eu quero chamar a atenção para o verbo. Aqui está uma mulher profundamente dilacerada pelo sofrimento. O filho único se foi. Já era viúva, estado de necessidade. O Senhor olhou, comoveu-se. Comover-se, aqui foi traduzido por comover-se. O verbo grego usado pelo evangelista é agitou-se profundamente ao ver sua dor. Doeu nele a dor dela. Isto é, o Filho de Deus foi, viu, comoveu-se, falou. Não é apenas um acontecimento vago de um milagre extraordinário, mas são as compaixões do Filho de Deus. Lembram? Toda a pessoa humana, aqui uma mulher, viúva, que perdera o filho, mas pode ser qualquer sofrimento, dói no Filho de Deus a dor da filha daquele povo. E o evangelista quer que o leitor perceba, o leitor que sofre e tem lágrimas, ponha o seu nome lá. É como se o Senhor estivesse a se aproximar e dizer, não chores. Não é a solidariedade humana de um pobretão como um bispinho, mas é o Senhor comovido com a dor da pessoa sofrida. Lucas quer mostrar esta compaixão. Depois vai ser com a pecadora.
Mas agora estamos com a viúva. Comoveu-se, é como, o verbo usado, como se sentisse o coração a bater aqui. Quando a gente está muito agitado, é como se o coração batesse aqui, não é assim? Estou com o coração na boca. Não é assim que se fala? É a comoção que agita a interioridade do Filho de Deus ao ver uma pessoa que sofre. Pode voltar, senhora? Muito obrigado. Tentemos imaginar. Segue, William. Versículo 14. Depois aproximou-se, tocou o esquife e os que carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha aí, Deus visitou. Não é a visita para tomar cafezinhos, mas é a aproximação de Jesus. É o Filho de Deus que foi até Naim. Vamos ver quem lá precisa da salvação. E lá foi ele, à busca de quem precisava da salvação. Encontrou a viúva. Tem nome a viúva? Então qualquer um que se sente só. Tem nome o filho? Qualquer família que vive dramas. Notem, fez o milagre. Senhora, pode voltar? Parece interessante isso. E eu vou pegar o William, que é o menino agora ressuscitado. Você está querendo ressuscitar com muita pressa, rapaz. Fica aí. Com o bispo tem que ser rápido. Notemos, vamos observar a descrição do evangelista. O menino doente, que tinha morrido, domínio da morte. Não é morte biológica apenas. Está anunciando a ressurreição. Se o evangelista quisesse colocar em evidência o milagre, ele ia mostrar como é que a mãe reagiu à grande festa, tá, né? Não fala nada disso. Mas agora entrega à mãe. Ou seja, é para reconstruir tudo aquilo de rupturas que se impusera entre ela e ele. Aqui a morte. Ou seja, olhou, comoveu-se, aproximou. Deus visitando os seus. Faço-me entender? Não é apenas ver um morto que agora está curado. Será que é? Será que não é? Não acredito. Acredito. Não é o prodígio miraculoso. É a reconstrução pela ação de Jesus que, comovido, aproximou um do outro. E o nome disso que é: Deus visitou o seu povo. É como se Deus, com Jesus, visitasse-me lá na minha casa. Se eu tomar este texto, puser o meu nome, e tenho muitas rupturas interiores, vou deixá-lo me falar. Não chores. Depois ele se aproxima, ele toca, ele fala. Algo acontece. Não um milagre sempre, mas não é milagre que o evangelista quer mostrar. Quer apresentar o Salvador que aproxima, leva à vida aqueles que vivem assinalados pelo terror
da morte, que não é um fato biológico apenas, ou existente, ou psíquico, é diante de Deus, reconstruir. Temos que continuar, né? A próxima vez vai ser a pecadora perdoada. Mas o tempo se foi. Tá bom, gente? Ei, aí na sua casa, um grande abraço. Quando vai ser a próxima? O nosso próximo programa, então, será no dia 6 de setembro, às 7 horas da noite. Ou seja, na próxima terça-feira, nós estaremos aqui novamente, dia 6 de setembro, às 7 horas da noite. Quero agradecer a todo o povo aqui, também a toda a paróquia São José Trabalhador, o Padre Carlos, também as catequistas da paróquia São Lucas. Então, o nosso próximo programa, nós esperamos todos vocês na próxima terça-feira, dia 6 de setembro, a partir das 7 horas da noite. Evangelizar é preciso. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor.